A partir de 1970, o tráfico começa a se expandir pela Rocinha e no Rio de Janeiro. Em 1980, o domínio do comércio ilegal de entorpecentes se torna cada vez maior e Denir Leandro da Silva, conhecido apenas como Denis da Rocinha, assume o comando da favela. Durante seu reinado, que durou 20 anos, Denis deu as cartas na Rocinha, mesclando ações violentas com ações assistencialistas e fazendo o comércio ilegal de entorpecentes crescer cada vez mais. Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai contar a história do chefão do CV aqui e o chefão da Rocinha, que é o Denis da Rocinha, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo que completa um pouco a história da Rocinha que a gente já tem contado nos últimos tempos aqui. Então a gente tem vídeo de vários personagens da Rocinha, da história da Rocinha, e aí precisou contar do Denis da Rocinha também, que vocês pediram bastante aí. Aliás, antes de entrar no vídeo, quero deixar um abraço aqui pro nosso amigo do Rio de Janeiro, o Valdemir II. Valdemir, um abraço, meu querido, que você esteja na paz de Deus e um forte beijo no seu coração, ok, Valdemir II? Ele leva sempre o nome do nosso canal aí pros outros, viu, mano? Já apresentou nosso canal pra muita gente. Fala aí, Fernandão, manda um abraço pro Valdemir II. Fala, segundão. Demorou. É nóis, moleque. Vamos lá, rapaziada. E antes de ir propriamente pro personagem nosso, Denis, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, irmão. E vamos nessa. Galera, nós já fizemos um vídeo aqui que fala sobre os principais chefes da Rocinha. E já fizemos também vídeos separados dando mais detalhes sobre a história de cada um desses caras que comandaram o comércio de entorpecentes nessa imensa favela do Rio de Janeiro. Agora, hoje, mais especificamente, a gente vai falar de um dos caras que comandou a Rocinha por 2 décadas e implantou nela um esquema que foi adotado por muitos de seus sucessores. O nome desse cara é Denir Leandro da Silva e ele se tornou conhecido como Denis da Rocinha. Para você entender melhor essa história, pra gente deschavar ela aqui para vocês, é importante lembrar porque a Rocinha virou um lugar fundamental para o comércio de entorpecentes carioca. A história dessa favela, galera, começa em 1920, quando uma fazenda de café tem as suas terras divididas em diferentes áreas agrícolas chamadas de roça. Depois disso, em 1927, começa a fazer ali um loteamento irregular e a partir de 1950, essa área vai se tornar super povoada com a chegada de muitos imigrantes nordestinos para o Rio de Janeiro. Já falou muito sobre a imigração nordestina para o Rio, tá? E a explicação para essa expansão populacional é a de sempre. Com a especulação imobiliária e o alto custo das moradias em regiões centrais, resta aos mais pobres a vida nos morros das grandes cidades. E nesse processo, além de se tornar um lugar procurado por quem queria uma moradia, a Rocinha se tornou também um lugar atrativo para fazer comércio de entorpecentes. A localização da Rocinha, galera, é um grande atrativo para quem comanda o comércio ilegal de entorpecentes. Sabe por quê? Porque a Rocinha fica encravada em uma encosta de frente para São Conrado e de costas para Gávea, 2 bairros nobres, muito nobres da zona sul do Rio de Janeiro, o que torna o ponto estratégico para a galera vender um pó. Aliás, não só pó, tá? Tem a Rocinha tem um baita do comércio e é sempre bom que a gente fale que ela é uma comunidade de gente muito honesta. Inclusive a gente vai dar um pulo lá na Rocinha qualquer hora dessa aí, demorou? Além disso, pessoal, a mata do alto do morro e as suas vielas de difícil acesso facilitam a fuga de bandidos. Em 1970, o tráfico começa a ganhar terreno na Rocinha, mas é a partir de 1980 que ela se tornou reduto de traficantes e também disputa entre diferentes chefes pelo comando ali do local. Denir Leandro da Silva, o Denis da Rocinha, foi um dos caras que fez a história, liderando o tráfico ali na favela. Galera, ele era um cara extremamente vaidoso, que não tinha medo de mostrar o rosto e gostava de fama e a posição que ela dava. Inclusive, é muito louco isso, porque muitos dos moradores que conheceram o Denir, não o Denis da Rocinha, dizia que o dia que ele ia tirar a vida de algum vacilão, ele vestiu uma bermuda branca. Eu não sei se é história, mas assim, se é real ou não, mas muita galera fala isso. Como ele gostava de ostentar, de aparecer, ele não se incomodava em dar entrevista e em falar sobre como que ele comandava a Rocinha ali, o tráfico de entorpecentes na Rocinha. Na favela, galera, ele seguia o estilo assistencialista, o que fez com que ele se tornasse muito querido entre os moradores. E essa pegada assistencialista se tornou ainda mais forte quando o Denis da Rocinha conseguiu eleger a sua amante, uma mulher de 27 anos chamada Maria Helena, como presidente da Associação de Moradores da Rocinha.
Rocinha, beleza? Com isso, com essa eleição da Maria Helena, ele estabeleceu vínculos ainda mais fortes com o movimento comunitário, e isso se tornaria uma estratégia usada por muitos outros traficantes tempos depois, tá? Maria Helena acabou perdendo a vida em 1987 em um crime que foi atribuído ao jogo do bicho, que disputava espaço com o tráfico dentro da favela. Mas o que realmente aconteceu de verdade nunca foi completamente esclarecido, tá bom? Segundo os jornais, pessoal, o jogo do bicho e o tráfico brigavam pelo poder dentro da favela, e a situação se tornou mais tensa quando os bicheiros se recusaram a dar cestas básicas para os moradores em determinada época em que os moradores estavam passando por momentos de necessidade. Maria Helena teria tido um embate muito forte com o bicheiro, dando até mesmo um tapa na cara dele. Depois disso, ela teria sido eliminada com um tiro na cabeça. Aliás, isso é muito louco, porque a gente tem um vídeo contando essa história aqui em detalhes, que é o vídeo sobre o Zé do Queijo. O Zé do Queijo foi um cara que resistiu um tempo à entrada do tráfico de entorpecentes na Rocinha, e ele era o grande rival do Denis da Rocinha e da Maria Helena para tentar ali tomar, enfim, ter poder em cima da associação de moradores na época da Rocinha, que tinha muita força. Denis, galera, foi o primeiro traficante a adotar uma lógica empresarial para venda de entorpecentes ali dentro da Rocinha. Com isso, com essa lógica, ele aumentou suas atividades e expandiu muito o seu lucro, virando um traficante com muito dinheiro mesmo, comerciante de entorpecentes com muito dinheiro. Ele fazia o uso da força para eliminar os seus rivais, mas também realizava diversas ações assistencialistas na comunidade, como distribuição de cesta básica, de ovo da Páscoa para criança, de brinquedo, tá? O que fazia com que ele fosse querido na região. E não só cesta básica, mano, remédio, gás, tudo que a população mais pobre necessitava e o governo, o estado não dava ali, né, não supria. Em julho de 1987, o Denis da Rocinha acabou sendo preso, mas continuou exercendo seu poder de dentro da penitenciária. Denis não queria ser enviado para Bangu 1 e conseguiu mobilizar os moradores da favela para tentar evitar isso através de uma manifestação. Bangu 1 na época, né, pessoal, era a cadeia que eles falavam que era cadeia trancadura de segurança máxima. Foi graças a uma ordem do Denis que a favela desceu para o asfalto em agosto de 1987. Moradores da Rocinha invadiram as duas pistas da autoestrada Lagoa Barra para protestar contra a transferência de Denis para o recém-inaugurado presídio de Bangu 1, que era a menina dos olhos do governo do Rio de Janeiro para prender traficante famoso. O protesto não adiantou e Denis foi enviado encarcerado em Bangu 1, e de lá ele continuava dando as cartas na favela, indicando quem assumiria suas funções enquanto ele estivesse encarcerado ali, tá bom? A Rocinha, pessoal, era muito disputado, como eu já falei para vocês. E com a prisão do Denis, houve uma alternância de chefes ligados ao CV, mandando na Rocinha ali durante esses os anos 90 inteiro e os anos 2000. De acordo com Misha Glenn, em seu livro Dono do Morro, qual nós indicamos aqui que é muito interessante, a expectativa média de vida dos chefes da Rocinha, depois que chegam ao topo, é de cerca de 10 meses, ou seja, o cara fica menos de um ano lá. Depois desse período, o domínio acabava, ou porque eles tinham sido presos, ou porque tinham perdido a vida em toda essa treta aí. E era Denis quem ia escolhendo esses caras lá de dentro de Bangu 1, tá bom? Conforme o Misha Glenn conta essa história, a estratégia de Denis era dividir para reinar. Assim ele distribuiu o poder entre 2 ou 3 chefes sempre, e as disputas entre eles eram sempre inevitáveis, e o Denis continuava com muito poder, até mesmo dentro de uma prisão de segurança máxima. E o Denis, galera, incentivava tanto essa treta que começava a ter confrontos entre quem controlava a parte alta da Rocinha, às vezes quem controlava a parte baixa da Rocinha, às vezes dividia em 2, às vezes o cara unificava tudo. Muitas vezes o reinado dele, do Denis, era fruto do tamanho de estoque de armas que ele tinha sob seu controle lá. Em 1988, Denis deixou Bolado como seu sucessor. Com o fim de Bolado, o poder passou para as mãos de Naldo e de mais 2 colegas de Naldo, né? O Buzunga e o Cassiano, que a gente chama de Triunvirato do Pó. Para quem ainda não assistiu, a gente tem um vídeo que conta sobre esse rodízio dos chefes da Rocinha. Até 2001, galera, o Denis esteve diretamente ligado a esse rodízio de chefes, mas no ano de 2001, Denis perdeu a vida dentro de Bangu 1. Era 8 de janeiro de 2001. Um apagão deixou o presídio inteiro às escuras por cerca de 1 hora. Bem esquisito, né? No momento que as luzes se acenderam, Denis foi encontrado sem vida dentro de sua cela. O motivo
do fim do Dennis teria sido o fato dele não concordar com a ideia de alguns outros chefes do CV de unificar os grupos criminosos do Rio de Janeiro para fazer um cartel mesmo, tá? Para montar um grande cartel. O Fernandinho Beiramar, que era um dos chefes do CV, estava na Colômbia quando aconteceu o falecimento do Dennis da Rocinha, mas segundo a polícia, foi dele que veio a ordem para que Dennis fosse executado, tá bom? O fim de Dennis, segundo a polícia, tá, pessoal? É bom que deixe isso claro, beleza? O falecimento de Dennis causou comoção na Rocinha. 4 bandeiras pretas foram estendidas nas ruas e vielas da favela. Os comerciantes fecharam as lojas por volta da meio-dia e muita gente foi acompanhar o velório do Dennis. Para evitar tumultos, pessoal, no velório, no enterro, a polícia ocupou a favela e os PMs retiraram as bandeiras de luto. A partir daí, um conflito terrível entre diferentes organizações criminosas só aumentou e a Rocinha continuou sendo um grande palco de disputas do comércio de entorpecentes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo explicando aí a história do Dennis da Rocinha. Talvez foi o último grande chefe que faltou da gente falar. A gente tinha falado do Johnny Bravo também, mas a gente tá coletando muitas referências e de repente a gente fala, mas não fala. A gente ainda tá vendo se vai fazer esse vídeo ou não, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí, aguentando, segurando nas pontas. E antes de ir, eu peço sua inscrição. Se inscreve no canal, tá, galera? Deixa o seu like, que o like é o pagamento vital do YouTube. Ativa o sininho, por favor. Se possível, vire membro do nosso canal por apenas R$ 4,99 por mês, para você ajudar a gente a produzir e manter toda essa estrutura aqui, beleza? Forte abraço a todos, fui, valeu!